João Carlos Lisboa, conhecido por Cacaio, nos espera em frente ao prédio. Como um dos mais antigos moradores do Piquiri e também como pai, ele participou e acompanhou de todas as mobilizações pela construção e utilização do prédio como escola. O local está abandonado e acessível a qualquer pessoa, inclusive vândalos, que deixam rastros de destruição por todos os lados. O que não foi levado está quebrado. Em todas as salas, o cenário é desolador. Há cerca de 6 anos, neste salão aconteceu a última audiência pública organizada e promovida pela comunidade do Piquiri pelo funcionamento da escola. Na oportunidade, representantes do governo do estado, do Conselho Estadual de Educação se fizeram presente. Havia uma esperança sólida de que a escola realmente funcionasse. E havia também uma concordância do Conselho de Educação de que funcionasse de forma emergencial. Só que, infelizmente, nada disso se concretizou. A escola está literalmente depredada. Por último, agora, até a fiação, toda a fiação de cobre do prédio foi levada. Os moradores presenciam tudo isso, lamentando profundamente, porque não podem fazer nada. E o que a gente vê por todos os lados é isso, destruição. O Cacá está nos acompanhando nesse giro pelo prédio aqui da escola do Piquiri. Ele tem uma filha de 14 anos. Há 9 anos, a filha dele tinha 5 anos de idade, no início da mobilização pela construção da escola, quando a escola foi entregue à comunidade, né, Cacai? Desde então, só esperança para vocês? Só esperança, nada mais. Temos que sempre esperando uma solução pelo governo e até agora nada, não temos nada. A tua filha já está encerrando o ensino fundamental, está indo agora para a cidade, lá para Cachoeira do Sul, para estudar? Não, ela tá encerrando esse ano agora aqui ainda. O ano que vem ela vai ter que providenciar um colégio na cidade para ela, em Cachoeira. E aí vamos pensar como é que vamos fazer. Se não tiver solução aqui, vou ter que alugar um apartamento lá, uma coisa. Não sei, vamos pensar ainda vamos estudar como é que nós vamos fazer. Porque grande parte dos alunos aqui do Piquiri, das redondezas, diariamente vão e vêm para a cidade, né? Diariamente. Eu tive uma outra filha, que é uma enteada minha, que estudou, tirou os 4 anos indo no transporte escolar daqui. Mas é dificultoso, o risco nas estradas, e a gente fica apreensivo, né? Gosta de estar os filhos perto da gente. Tu me acompanhou nesse giro aqui pela escola. Qual é a tua sensação, o teu sentimento de ver essa destruição toda? Eu fiquei apavorado de ver isso aqui, um desperdício de dinheiro, desse colégio que teve. Eu vi ele na última vez que eu estive aqui, foi naquela audiência pública, a última audiência pública. Ele estava pintado, arrumadinho, a população aqui limpou para aquela audiência pública. E hoje eu entrei aqui e me apavorei de ver isso aqui. Está depredado, não tem mais, está só o esqueleto do prédio, não tem mais porta, não tem mais nada. É desprezível essa situação aqui, olha. A gente percebe que havia uma grande esperança, expectativa por parte da população. Muitos pais queriam que os filhos, tinham esperança que os filhos estudassem aqui ainda. Isso não se concretizou. Ainda há esperança de funcionamento da escola? Falando bem a verdade, eu acho que não tem mais esperança. Eu não tenho mais. Este container foi trazido para cá no momento em que havia a expectativa de que a escola pudesse funcionar de forma emergencial. Aqui funcionaria, teoricamente, um refeitório. Quando esse container veio para cá, tinha inclusive aparelho de ar-condicionado. A última vez que nós estivemos aqui foi justamente para registrar denúncia de que os aparelhos de ar-condicionado estavam sendo levados, ou tinham sido levados. A gente conferiu de perto essa situação. E hoje, vindo aqui, o que a gente vê é isso. Tudo destruído. A parte de isolamento térmico do container, toda de isopor, está aqui. Foi tudo retirado, está tudo no chão. Então, tem só realmente um esqueleto de container aqui.
Há cerca de 6 anos, quando foi ventilada a possibilidade de funcionamento da escola em caráter emergencial, as adaptações mais urgentes e necessárias para atingir o padrão básico exigido para o funcionamento era a construção de um refeitório, cozinha, quadra coberta e acessibilidade. Depois da chegada do container, até houve um princípio de obras, mas a empreiteira desistiu e nada mais foi feito. Atualmente, 38 alunos do Piquiri e localidades próximas do interior diariamente vão de transporte escolar até Cachoeira do Sul para frequentar o ensino médio. Segundo a direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sagrado Coração de Jesus, ao final deste ano, outros 22 estudantes irão para o ensino médio e também para a cidade. Situação que seria bem diferente se a prometida e esperada escola local de ensino médio já estivesse em funcionamento. Nós circulamos pelas ruas do Piquiri, conversamos com algumas pessoas da comunidade e o que a gente percebeu é que a população já está desesperançada. Não existe mais fé, mais crença de que essa escola possa funcionar um dia. Na última semana, a secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, esteve em Cachoeira do Sul. A repórter Thelma Tomás conversou com ela e questionou sobre a escola de ensino médio do Piquiri. É isso, Lena. A secretária Raquel Teixeira esteve em Cachoeira do Sul na última semana. Nós acompanhamos a visita dela, a 24ª Coordenadoria Regional de Educação, onde integrou alguns diretores, conversou com as comunidades escolares, fez visitas a educandários aqui do município e tratou de questões como a nova BNCC e também a divisão do ICMS, conforme o desempenho escolar dos alunos que integra agora o município também a essas provas do SAERS, que são realizadas anualmente. Além disso, eu não pude perder a oportunidade, né, Helena, de trazer esse questionamento sobre a escola do Piquiri. E a gente confere como foi o retorno à minha pergunta. Quando eu cheguei em abril de 2021, a gente tinha 600 escolas inviabilizadas, hoje a gente tem 30. Essa está entre as 30, que são casos mais complexos, que a avaliação de preço propiciou uma chamada de empreiteiras, a empreiteira que aceitou não conseguiu fazer, rompeu o contrato, aí tem que fazer nova avaliação de preço, mas o que eu posso dizer é que eu tenho me reunido constantemente com o secretário de obras e essas 30 obras que estão com dificuldades como a de Piquiri estão na prioridade para serem resolvidas. Então, eu não quero me adiantar com datas, principalmente porque não depende de mim, está na Secretaria de Obras, depende de licitações, depende de ajuste de preço, depende de pegar uma empreiteira responsável, que lamentavelmente a gente acaba encontrando algumas empreiteiras que não têm capacidade, entram na licitação, mas não têm capacidade depois de fazer a obra e acabam desistindo. Eu vou me comprometer com uma coisa, entre hoje e o final do dia eu tenho uma resposta mais concreta. Vou ligar agora para o secretário de Obras e falar como que o senhor me deixou passar essa vergonha. E a resposta de fato veio. A secretária entrou em contato com a gente por telefone e relatou que das 600 escolas que estavam pendentes de liberação no estado do Rio Grande do Sul, 30 ainda aguardam na Secretaria de Obras. Entre as 30 está a escola do Piquiri. A secretária relatou que desde junho deste ano, o governo do estado implementou uma nova normativa chamada Escola Modelo, que determina que ambientes sejam adequados para professores que precisem ficar durante todo o dia ali, fazendo cursos de formação ou eventualmente fazendo atendimento a alunos, e essa mudança veio pós-pandemia, para que fosse adaptado inclusive para o ensino híbrido, como nós vivenciamos nos últimos 2 anos. Para isso, é preciso uma estruturação das salas de professores que permita a instalação de notebooks ou até de computadores para que os professores possam atender, inclusive os seus alunos à distância. Além disso, os refeitórios devem permitir que os alunos tenham condições de fazer as 3 refeições durante o período em que estão na escola. Então, são uma
série de adaptações estruturais que precisam ser adequadas para as novas escolas que serão liberadas pelo governo do estado a partir de agora. É o caso da escola do Piquiri. Depois do passeio que a Lena mostrou para todos nós aí, mostrando a estrutura totalmente depredada da escola do Piquiri, é possível que essas adequações precisem ser um pouquinho maiores, já que a secretária ainda não teve a oportunidade de visitar a escola do Piquiri. Acredita que a estrutura ainda é aquela do ano de 2018, quando foi assinada a ordem de serviço para fazer a readequação apenas do refeitório, que era a última etapa que restava para que a escola fosse liberada pelo governo do estado. Ainda assim, Raquel Teixeira se comprometeu que até a primeira quinzena de dezembro, essa readequação do plano de estruturação física da escola do Piquiri estará concluído e então será possível iniciar o processo licitatório para as obras que liberarão então os alunos a ocuparem essa estrutura que está em espera há mais de 9 anos. Embora a comunidade, todos nós estejamos desacreditados frente a tantas promessas que não se cumpriram, surge aí um novo sopro de esperança para que a gente veja finalmente aquela estrutura tomada por alunos, ocupando as salas de aula, e o sonho da escola do Piquiri saia definitivamente deste pesadelo que vem nos acompanhando há mais de 9 anos. Nós temos nova legislação educacional. Temos a Base Nacional Comum Curricular, que muda completamente a forma de tratar do conhecimento na escola. Pela primeira vez, a legislação brasileira articula as competências cognitivas com as competências socioemocionais. Isso é uma novidade. Escola não é só o lugar de português, matemática, história e geografia, é também um lugar de respeito, de tolerância, de autogestão, de responsabilidade, de resiliência, de colaboração. Essas competências socioemocionais são tão ou mais importantes do que as competências cognitivas para o futuro da vida do nosso estudante quando ele for adulto e tiver que conviver no mundo que muda a cada dia. Ele tem que estar aberto a mudanças. Então, isso faz parte da mudança. E o novo Fundeb também, e a nova regulamentação do ICMS. O ICMS é o principal imposto estadual. O percentual dele é redistribuído entre os municípios. A partir de agora, com a nova legislação, 17% dos recursos do ICMS estadual serão redistribuídos pelos municípios de acordo com os resultados de aprendizagem. As provas que estão sendo aplicadas hoje nas escolas estaduais e municipais servirão de base para a construção de um índice novo que chama IMERS, que é o Índice Municipal de Qualidade da Educação, e em setembro a Secretaria da Fazenda divulga os resultados do IMERS e o ICMS de 2024 já será então redistribuído em função desses resultados. Todos nós recebemos, escolas privadas, escolas públicas, estaduais, municipais, todos os nossos alunos perderam, sim, aprendizagens, e a avaliação que normalmente é feita no 5º, no 9º e no 3º ano, que são etapas finais de um ciclo de aprendizagem, anos iniciais do fundamental, finais, médio. Esse ano a gente está avaliando o 2º ano, que é quando a alfabetização tem que se estar concretizada. E as crianças que estão hoje no 2º ano, por causa da pandemia, não se alfabetizaram devidamente. A gente sabe, nenhuma criança de 7 anos sozinha em casa com o celular na mão ia conseguir se alfabetizar. Então, a partir do ano que vem, a gente entra com um programa bastante robusto de parceria com os municípios, uma coisa que chama PARC, que é o Pacto pela Alfabetização em Regime de Colaboração. Pela primeira vez, as escolas estaduais e municipais vão juntar forças num pacto de recomposição das aprendizagens perdidas, focando principalmente no processo de alfabetização. É claro que quando o bolo é o mesmo, se alguns ganham, outros perdem. Os prefeitos estão sabendo disso, isso foi amplamente discutido com a FAMUS, com a Undime, todos estão conscientes disso e todos eles sabem que
pelo bem coletivo, é importante que a medida seja tomada, e é claro que cada prefeito vai querer melhorar os seus índices, sabendo que talvez no primeiro ele tenha sido um pouco mais prejudicado, mas é um assunto que está conversado e todos os estados brasileiros já estão fazendo isso. Então, existem 10 estados que já aderiram ao parque desde há 2 anos, o Rio Grande do Sul é o 11º. O Fundeb é uma legislação nacional. O Pacto pela Alfabetização é uma decisão do Estado. Então, para evitar que as gerações sejam perdidas, a gente tem que entender também que o aluno que mora em Cachoeira do Sul, se ele estuda em escola estadual ou municipal, o pai dele não faz a menor diferença se quem paga o professor é o prefeito ou o governador. Ele quer que a escola seja boa. Só esse ano foram repassados 228 milhões de autonomia financeira para que as escolas fizessem as reformas. O grande impulso que nós tivemos na reforma das escolas não foi através da Secretaria de Obras, foi através de uma autonomia específica que a gente chamou de Agiliza RS, que além do recurso da autonomia de manutenção regular, e esse recurso está sendo recalculado, já foi recalculado, já vai começar um novo parâmetro de repasse, porque a última vez que ele tinha sido calculada era 2013 e não foi atualizado. Então, uma escola que em 2013 tinha 1.000 alunos, hoje tem 200, estava recebendo um recurso de 2013, de 1.000 alunos. Uma que tinha 200 e hoje tem 1.000, estava recebendo em função de 200. Então, isso já está equalizado. A gente vai, talvez, o governador anunciar um aumento aí, mas o Agiliza veio para ficar. 200 milhões não é pouco dinheiro e permitiu com que a grande maioria das escolas tivessem feito reformas pelo próprio diretor. Há uma enorme vantagem. Quando o dinheiro vai para a escola, movimenta a economia local. Toda escola tem um pai que é pedreiro, um pai que é engenheiro, a comunidade se mobiliza, a gente acaba fazendo reformas mais baratas do que se fosse terceirizar pela Secretaria de Obras. E a Secretaria de Obras fica com as obras maiores de construção, aquelas que o diretor não pode fazer sozinho.